Ele nasceu no dia de São Jorge e por isso foi batizado como Jorge Aragão, mas ficou nacionalmente conhecido pelo seu apelido. Com 106 gols, ele é o 12º maior artilheiro da história do Bahia. Com certeza a gente ia precisar de mais de 10 horas de programa para contar tanta história. O convidado do Bahia dos Sonhos de hoje é Beijoca. Seja bem-vindo, Beijoca. Que bom estar aqui com vocês, eu quero dar o meu abraço para toda a nação tricolor e vamos nessa sequência, porque realmente eu acho que 10 horas é pouco, mas dentro do tempo que nós temos, nós vamos passar grandes informações para toda essa nação tricolor. Beijoca, para começar eu queria que você contasse a origem desse apelido. Bom, esse apelido eu ganhei ali na praia de Ondina, precisamente ali perto do centro de reabilitação ali em Ondina. Eu jogava pelada ali naquela praia e quando terminava eu subia para ir para casa e minha irmã ficava embaixo do prédio onde nós morávamos. Ela ganhou uma boneca e essa boneca tinha o nome de Beijoca. E ali os colegas que jogavam comigo, quando passavam me viam junto com minha irmã e ficava Beijoca brincando de boneca. Eu corria atrás desses garotos e aí pegou esse nome. Eu nem sonhava ainda de ser um jogador de futebol, mas já tinha esse apelido. Você é de Salvador, nasceu no Pelourinho, morou em Ondina, jogou bola no Rio Vermelho. Mas como foi que você começou sua carreira? Como é que você chegou ao Bahia? Olha, para ser sincero, eu nunca tive o sonho de ser jogador de futebol. Não tinha essa coisa comigo, na minha mente, como tem hoje os garotos. Eu gostava de jogar futebol, era normal, qualquer jovem. E eu fui convidado a fazer um teste no Esporte Clube Bahia, porque me viram jogar futsal, na época futebol de salão, no Clube Português. Eu fui convidado, né, e vim fazer um teste lá na Fazendinha, nos anos 70 precisamente, de 69, final de 69 para 70. E eu fiz esse teste e a coisa aconteceu da maneira positiva e eu então passei a vestir a camisa do maior time do mundo. Espera aí, tem um detalhe importante. Quantos anos você tinha quando você fez seu teste no Bahia? Eu tinha 15 para 16 anos de idade. E qual foi a categoria que você passou a figurar depois desse teste? Bom, eu depois desse teste passei a figurar nas categorias profissional. Porque naquela época não tinha sub-15, não tinha sub-18, não tinha nada disso, infantil, juvenil. E o meu teste, quando eu fiz, eu com 15 para 16 anos, eu já fiz contra o pessoal de uma idade de 20, 19 anos, porque não tinha essa coisa de limite de idade. E eu cheguei, encarei, dei trabalho para aqueles zagueiros lá do Bahia e a minha categoria logo em seguida ficou sendo a do time profissional. Mas não era muito cedo para um garoto de 15 anos só? Qual era seu diferencial nessa época? Bom, o meu diferencial é que eu tinha, digamos assim, um porte físico avantajado, eu tinha, modesta parte, muita qualidade com a bola no pé, eu tinha raça e sabia fazer gol. Eu, desde cedo, nas peladas e desde o meu primeiro treino no Esporte Clube Bahia, lá o teste que eu quero dizer, que eu já comecei a fazer gol. Então, meu diferencial, que as pessoas notavam, era que eu realmente botava a bola dentro da rede. Em 1970, a Fonte Nova estava sendo reformada para a construção do Anel Superior e o Bahia disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano em Aracaju. Teve um jogo específico contra o Flamengo. O que esse jogo representa para você? Conta a história dessa partida. Bom, muita emoção, né? Porque naquele momento esse jogo foi a minha estreia como profissional em campeonatos brasileiros. Tem muita gente que acha que eu estreiei contra o Corinthians, mas não, foi contra o Flamengo, né? Mas então você se coloca com 16 anos de idade, vestindo a camisa de um clube como o Esporte Clube Bahia, jogando contra o Flamengo, campeonato brasileiro e sendo naquela oportunidade o jogador mais jovens, ou seja, de menos idade da competição daquele ano em termos de campeonato brasileiro, que se chamava na época o Roberto Gomes Pedrosa. Você, no ano seguinte, 71, passou por um episódio marcante na história do Bahia, que foi a inauguração da Fonte Nova, o anel superior da Fonte Nova.
e teve aquela confusão depois, porque para situar o torcedor, tiveram 2 jogos naquele dia, Bahia e Flamengo e Vitória e Grêmio. Mas no jogo do Vitória e Grêmio tivemos uma confusão, um princípio de tumulto e que acabou machucando muita gente e teve torcedor que faleceu. Mas no jogo do Bahia correu tudo bem e o Beijoca estava lá naquela inauguração. Como é que foi esse jogo? Qual foi a sua impressão daquela inauguração, daquele anel superior ali, que era uma novidade para a época? Bom, a minha expectativa para aquele jogo, na reinauguração do estádio da Fonte Nova, é muito grande. Não só a minha, mas com todos aqueles que gostam de futebol. E eu ia ter a oportunidade de realizar verdadeiramente o meu sonho. Porque eu ia assistir jogos do Bahia, mas eu quando comecei a jogar futebol pelo Bahia, que vestia a camisa do Bahia pela primeira vez, não foi na Fonte Nova, né? Foi no Campo da Graça. E eu sonhava, como jogador de futebol, pisar no estádio da Fonte Nova. E ali foi a minha realização. Joguei no jogo, o Bahia venceu de 1-0, eu entrei no decorrer da partida e aquilo ali era um sonho que foi realizado, como muitos outros foram realizados com a camisa do Sport Clube Bahia. Quando você chegou ao profissional, o centroavante da época era Sanfilippo. Como era para você disputar posição ali com ele? Como é que ele te enxergava, que ele era mais veterano já, mas como é que era disputar a vaga de titular com o Sanfilippo? Olha, Benjamin, para você que está ligado aí, falar de Sanfilippo, Sanfilippo está para a Argentina como o Pelé está para o Brasil em termos de futebol. Sanfilippo foi um jogador de futebol extraordinário, um fenômeno como jogador de futebol, algo muito especial e que Deus me deu esse presente de ver Sanfilippo jogar. Eu não cheguei no Bahia para amedrontar e nem para tirar a posição de ninguém, mas o meu talento, a minha condição fez com que eu jogasse. Porque quando você joga, o treinador não pode parar você, ele tem que arrumar um espaço para botar você para jogar. E por isso eu tive a oportunidade de ser titular do Bahia, de jogar, e que não sei se eles tinham como ameaça, né, na posição. Mas o que eu queria realmente naquele momento era ajudar o Bahia e realizar o meu sonho, coisa que eu fiz e acredito que se não fiz de uma maneira perfeita como profissional, mas eu fiz de uma maneira com que eu pude transmitir e levar alegria para a nação tricolor. Sua história começa no início da década de 70 com o Bahia e você sai daqui, acaba indo brilhar no futebol cearense, depois volta para Salvador para começar dar a sua parcela de contribuição no Hepta. Como foi essa ida para Fortaleza e o seu retorno para fazer parte desse scratch aí, desse timaço que conquistou 7 títulos na década? Eu gostava de jogar futebol. Agora, para ser profissional da bola é uma coisa que nem todo mundo é. E eu não era. Então, eu vivi uma vida desregrada, uma vida que um jovem da minha idade não podia levar nunca. Então, o Bahia achou que eu não teria jeito. E o Bahia me liberou, né? Me deu o meu liberatório. Então, eu fui parar em Maceió primeiro, depois aí foi quando eu fui para Fortaleza, né, que é uma história muito longa, mas muito bonita, uma história onde eu, para sobreviver, eu tive que passar muitas coisas, necessidades, mas consegui vencer. Consegui realizar o meu sonho em Fortaleza, ser artilheiro do Brasil vestindo aquela camisa do Fortaleza, que graças a Deus também é azul, vermelho e branco, né? Eu acho que por isso me trouxe boas inspirações naqueles anos. E fui tricampeão cearense pelo Fortaleza e depois de muito jogar pelo futebol cearense, o Bahia, que tinha me mandado embora, ele mesmo foi lá e pagou para poder me trazer de volta ao Sport Clube Bahia. Então, isso é um motivo de alegria, porque não é todo mundo que sai do Bahia e depois volta a jogar no Bahia, principalmente naquela época. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho mágoa de ninguém, do presidente que me mandou embora, muito pelo contrário, eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me proporcionou, se você me permite, me deu o dom de ser jogador de futebol. Eu sou um escolhido por Deus, porque para jogar no Bahia, não é todo mundo que pode jogar no Bahia. Para jogar no Bahia, você precisa ter muitos requisitos.
E eu talvez não tive o requisito de ser o profissional da bola, mas eu tive o requisito principal, que é o amor, de amar o Esporte Clube Bahia e a camisa do Esporte Clube Bahia. Você retorna para o Bahia em 75 e aí começa a dar sua contribuição no Hepta. Como é que foi aquela década, esses títulos que você participou, você conquistou 5 dos 7. Como é que foi, como é que aquele grupo se formou e como era fazer parte desse grupo? Olha, foi momentos difíceis, foram anos muito difíceis. O Bahia, para você ter uma ideia, o Bahia não tinha, às vezes tinha a Fazendinha, né? Cheguei em 75 e o Bahia depois saiu da Fazendinha, ficou sem campo para treinar. Nós não tínhamos nem campo para treinar, né? Mas eu encontrei um grupo fantástico. Eu encontrei Douglas, encontrei Jorge Campos, encontrei Fito, Baiaco, né? Sapatão, Roberto Rebouça, Romero, Finado Baldo, enfim, me perdoe aqui os outros colegas que eu não lembro nesse momento assim, mas conviver com aquele grupo, participar desse grupo era sinônimo de vitória, porque sabe quando você tem a certeza que você vai jogar e você vai vencer? Essa sensação que você treina a semana toda e que você vai ter um adversário, mas que você vai superar ele, não sabe como, mas você vai superar ele. Então esse era o espírito aqui dentro. Aqui vivemos momentos de salários atrasados, vivemos. Por exemplo, em 75, como você falou, nós fomos campeão invicto, o Bahia tinha 5 meses de salário atrasado e 32 gratificações, ou bichos, vamos dizer assim, sem pagar. E esse time foi campeão invicto. Sabe como nós sobrevivíamos? Aquele que tinha uma condição melhor levava a família do outro para ir almoçar na casa dele, para ir jantar, para tomar café, e assim nós éramos. Então quem é unido sempre vai vencer. Beijoca, por que nenhum time do Hepta que você participou foi campeão brasileiro? É uma pergunta muito difícil de lhe responder, porque você veja que em 78 o Bahia, eu me recordo disso porque eu tive uma lesão de ligamento e o estádio da Fonte Nova estava super lotado num jogo contra o Palmeiras, que nós ganhamos, empatamos o primeiro jogo lá no Morumbi e viemos jogar o segundo aqui. E tanto é que lá nós perdemos de 2-1 e aqui foi 1-1 e eu saí dessa partida aos 15 minutos com essa lesão do ligamento do joelho direito. E eu para lhe dizer, assim, fazer uma comparação... O que faltou e qual foi o time que chegou mais perto? Foi esse que 78? Esse foi. O outro foi campeão, né? Mas depois, se você for buscar aí, esse foi o time que mais chegou. E eu não vou dizer a você, porque eu não estaria usando o profissionalismo, apesar de não ser mais profissional hoje, mas eu acho que o pessoal de 88 é super merecido, são grandes craques, mas eu não sei, aí eu deixo para vocês julgarem. Será que o de 88 é melhor do que o de 78 e o de 78 não foi campeão? Mas o que eu quero dizer é que nós somos felizes, porque nós ganhamos. Isso é que é o mais importante. Agora, lhe dizer por quê, não sei. Agora posso dizer que nós queríamos muito e buscamos muito isso. Não conseguimos, mas nós buscamos muito. Beijoca, estou vendo que você está emocionado. Por que esse tema do Campeonato Brasileiro mexeu tanto com você? Porque o que eu posso lhe responder, eu encontrei a resposta. Nós buscamos, não conseguimos, mas nós queríamos muito. E não conseguimos, não foi por falta de dedicação, não foi por amor ao clube, foi simplesmente porque as coisas só acontecem quando Deus quer. Mas não fique triste nem envergonhado, porque você tem o respeito da torcida e aquele grupo do Hepta também, porque apesar de não ter sido campeão brasileiro, vocês fizeram a década mais dourada do Esporte Clube Bahia em toda a sua história. E eu quero agradecer aos campeões brasileiros, porque eles me trouxeram muita alegria. Eu estava em Brasília nessa oportunidade e eu consegui ver tudo. E eu torci muito. O meu sonho foi realizado não pelo aquele grupo que eu joguei, mas o meu sonho foi realizado por Bobô, Charles, Zé Carlos e por tantos outros. E eu quero dizer que esse é o Bahia.
É o Bahia que dá alegria, deu, continua dando e vai dar sempre.